A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós bendizemos por mais um dia vivido, cheios de graça, cheios de vida. Obrigada, meu Deus. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse tempo de oração, apresentando tudo que temos e somos a Ti. Pedimos também, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, nossas vidas e tudo que estiver ligado com nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos naquele esquema que o pastor vai trazendo a palavra e nós vamos replicando, como nós estamos vendo durante a semana, 10 características de Jesus a serem imitadas, a serem seguidas. E hoje nós vamos falar Jesus como servo. Palavra de Deus que está no livro de João 13, 14 e 15. Nós vamos ler um pouquinho antes, vamos a partir do 12, para a gente inteirar desse assunto. Que diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? E vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Glória a Deus, essa passagem aqui, Jesus vem falando, né? Vem fazendo um exemplo. Ele quer ensinar através do exemplo. A palavra de Deus diz que eles estavam numa ceia, no final da ceia. Jesus toma uma toalha e pega uma bacia com água e vai lavar o pé dos discípulos. E aí o que acontece, né? Aquela atitude de Jesus deixou alguns dos discípulos um pouco constrangidos. Por quê? Porque a atitude de lavar os pés era uma função, né, de um servo, de um serviçal, que quando seus senhores chegavam na casa ou quando chegava uma visita, o servo responsável de lavar o pé da visita ou do senhor, ele pegava a bacia com água, pegava uma toalha e ia lavar os pés, né, daquele que estava chegando da rua. Por quê? Porque andavam em grandes, né, em estradas longas, grandes caminhadas, e os pés sujavam. Então, quando chegava em casa com os pés sujos, o servo corria com a bacia de água e ia lavar os pés de aquele que estava chegando, os pés do Senhor, ou então eram os pés de um visitante. Então, no momento em que Jesus, né, ele vai fazer um ensinamento sobre o que é servir, o que é ser servo, ele simplesmente toma a bacia, pega água, né, e toma uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então, Jesus ali, ele se coloca, né, numa posição de quem está acima, num alto nível, né, numa condição de senhor, de mestre, mas que se coloca também numa posição de servo para servir seus discípulos. Então, ele diz, né, olha, vocês sabem que eu sou servo e que eu sou mestre, e eu sou. Mas olha o que eu faço. Mais ou menos isso, né? Mas olha, eu saí desta posição e me coloquei na posição de servo. Quer dizer, ele estava acima da posição dos discípulos, né? Numa posição elevada, num nível de autoridade elevado, mas ele se coloca na posição de um servo. E ele chama a atenção deles porque, assim como ele fez, os discípulos deveriam fazer para os seus irmãos, para os outros discípulos. Lavar os pés uns dos outros significava servir uns aos outros. Quer dizer, sendo servo do seu irmão, fazendo tudo para servir ele, para ele estar bem, né? Então nós temos que entender que Jesus, ele se coloca como um servo, mas ele também não faz distinção. Ali naquele meio estava Judas e Jesus foi lavar os pés de Judas, né? Foi lavar os pés do traidor. E pior, né? Jesus sabia que Judas
era o traidor. Então, quer dizer, Jesus não fez acepção e ele simplesmente foi fazer o seu papel de servo sem olhar para quem. Então, através dessa atitude de Jesus, através, realmente desse ensinamento que ele dá para os seus discípulos, nós também aprendemos com Jesus que nós temos que servir a todos. Não é servir só porque aquele que nós gostamos, servir só aquele que nos bajula, eu vou servir esse porque é da minha casa, vou servir aquele porque é meu amigo, vou servir... Não, Jesus vem dizendo, é servir a todos. E também, Jesus, ele faz menção da autoridade, do cargo, da posição que ele estava. Então, quer dizer, não importa a nossa posição, não importa o cargo que nós ocupamos, mas o que importa é que nós devemos servir de qualquer forma. E todo mundo tem um jeito de servir. Um serve numa área, outro serve no outra, E também servir a todos é servir de todas as formas, É quando nós podemos servir dentro da nossa casa, o marido que serve a esposa que serve o marido, o pai que serve o filho que serve o pai, o irmão que serve outro irmão, a família um que serve o outro. Então depois você vai servir dos amigos e depois você vai servindo um vizinho, uma pessoa que você conheceu, o colega do trabalho, o irmão da igreja, não importa quem seja, o que importa é que nós vamos servir, e nós vamos servir sem distinção, e sem ficar olhando, que se nós estamos numa posição mais elevada, ou que nós estamos numa posição menos elevada. O que importa é que nós vamos ter que lavar o pé de todo mundo. Então, quando Deus te elevar, quando Deus me elevar, quando Deus nos elevar, nós temos que entender que a posição maior é realmente a de servo. Não é a posição, não é porque eu ocupo uma posição maior, porque eu estou num cargo maior, porque eu estou numa posição social mais elevada, não importa, Também ali, também assim nós vamos ter que ter disposição, maior disposição para servir, maior disposição para o serviço. Eu acho interessante porque a palavra de Deus fala que teve um momento em que os discípulos começaram a brigar para ver quem era maior. Quem é o maior? Quem é o maior entre nós, Diz a palavra de Deus, diz que tem ali uma contenda. E aí, a palavra de Deus diz que quando foram falar para Jesus quem era maior, Jesus disse, maior é o que serve. Então, pela cultura da terra, o maior pelas nossas vistas, pela nossa visão, o maior é o que está numa posição mais elevada, o que está num nível mais alto, numa posição mais alta, num cargo mais alto, o que tem uma posição social mais elevada, o que tem mais dinheiro, Então, já a cultura do céu já não, A cultura do céu, o maior é o que serve todos e não somente aquele que quer servir. A cultura da terra é eu quero ser servido, eu quero que me sirvam, e a cultura do céu é eu quero servir e eu quero servir a todos, eu quero ser servo. Então você vai me dizer, mas Cristina, e aí como é que é, Cristina? Tem Judas? Como é que eu vou lavar os pés de Judas, Cristina? E eu vou dizer você, lave os pés de Judas, porque enquanto você está baixado, lavando o pé de Judas, Jesus está colocando uma coroa na sua cabeça. E ali você pode ter certeza, a glória desce, a bênção vem, a resposta que você precisa chega, um mover que você não espera lhe alcança. O que importa é você seguir o ensinamento de Cristo, e o resto, meu irmão, aí você tenha certeza, você dentro da cultura do céu, você sempre está elevado, você sempre está num alto nível, porque assim é com o Pai. Aquele que serve, os olhos do Pai, chama a atenção dos olhos do Pai, e quando nós chamamos a atenção dos olhos do Pai, certamente, a bênção logo chega, o Senhor vai querer nos recompensar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, com Cristo. Claro que aprendemos, é ensinamento que precisamos, Senhor. Não importa de que forma, não importa quem seja, Senhor, nós queremos ser servos. Queremos ser olhados, Senhor, meu Deus, como os discípulos de Cristo que aprenderam, Senhor, a lição de servir
servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, ser servo dos nossos irmãos, Senhor. E assim nós te pedimos, Senhor, dá-nos um coração de servo, Senhor. Coração, Senhor, meu Deus, contrito, quebrantado, para servir de qualquer forma, de todas as formas em que nós vemos, Senhor, nos nossos irmãos necessitados, possamos ser nós, Senhor, de pronto para servi-los. Senhor, nós queremos bendizer, queremos agradecer, porque sempre tivemos, Senhor, o Senhor sempre ao nosso favor, o Senhor sempre esteve, Senhor, sempre, o céu sempre nos serviu, Senhor. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo o que o céu tem nos servido, Senhor, por todos os dias. Senhor, nós temos a guarda dos anjos, Senhor, nós temos o Espírito de Deus nos conduzindo todos os dias, nós temos a palavra do Senhor e nós temos Cristo eternamente conosco, cuidando de nós. Gratidão, Senhor, por tudo que temos recebido nessa vida, Senhor. Senhor, realmente, nós queremos ser servos, Senhor, a exemplo de Cristo, Senhor. Nos ensina todos os dias, Senhor, a caminhada nessa terra, Senhor, que nós precisamos aprender realmente a sermos servos e queremos ser servos e servos fiéis, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É tão bom, né? Quando a gente pode servir alguém, é uma graça, dá um alívio, dá uma graça dentro da gente. E eu creio, né, que quando a gente serve, a gente se sente tão bem. Eu creio que nesse momento é a satisfação do Espírito Santo de Deus, né, que está ali vendo aquele serviço, aquela graça de servir com bondade, com misericórdia. E tudo isso faz parte da vida do cristão. Importante é que nós vamos servir. Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.